Hoje vai ser daqueles dias em que será meio que penitência, ok? Tudo bem? Joel capítulo 2. Tá difícil achar Joel aí, gente. Profetas menores, Velho Testamento. Amém? Quem achou? Fala amém. Achei. Quem não achou, fala ai de mim, vou achar. Eu vou dar um tempo para você. Joel é um livro pequeno, né? 3 capítulos. Então acaba sumindo aí no monte de outros livros. Tudo certo? Eu quero ler com você todo o capítulo 2. Nós estaremos baseando a mensagem hoje em Joel capítulo 2, para que você possa entender o poder que existe nessa palavra e o quanto Deus vai falar aos nossos corações. Ontem a pastora até usou um versículo aqui, e durante a semana a gente conversando, eu falei que ia ministrar sobre Joel. Ela falou assim, mas eu também vou falar sobre Joel. Eu falei, mas a Bíblia não é só sua, né? Então nós vamos dividir aqui. Mas eu quero falar com você sobre esse texto maravilhoso da palavra do Senhor, e nós vamos lê-lo inteiro, ok? Toquem a trombeta em Sião, soe um alarme em meu santo monte, que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. Repita comigo, o dia do Senhor. Vamos lá de novo, o dia do Senhor. É um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde, atrás deles vem chamas. Diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem como o estrondo de carros de guerra, como o fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo, todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados escalam os muros da cidade. Marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com o seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor está à frente do seu exército. Com um grito, Ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie bênção em lugar desse castigo. Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, o seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam e consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês. Chamem o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto, que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Que se faça essa oração: poupa o teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem: onde está o seu Deus?
Então o Senhor teve compaixão do seu povo, e com zelo guardou sua terra. E o Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte, e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto, e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará por toda a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas, não tema, ó terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas, alegrem-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes, as árvores voltarão a dar frutos, as figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia as chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar, e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será envergonhado. 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas dos céus e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Eu gostaria de falar com você a respeito desse texto. Quem já havia lido esse texto? Dá um sinalzinho assim. Joel capítulo 2 é um texto profético, é uma exortação, é uma bronca e ao mesmo tempo um alento para o povo de Deus que estava vivendo nesse capítulo após a destruição pelos gafanhotos. O povo em Sião tinha sido devastado, tudo o que eles possuíam haviam sido comido, literalmente comido por gafanhotos. E eles estavam vivendo um tempo de distanciamento do Senhor. E o que nós vemos aqui e que precisamos chamar a atenção é que esse distanciamento é o que trouxe a desgraça sobre eles. Essa distância do Senhor é que trouxe os gafanhotos sobre a terra. Não muito diferente do que nos acontece quando nos afastamos da presença do Senhor. Não muito diferente de quando vemos, olhamos ou refletimos a respeito do que tem acontecido com as nações que se afastaram do Senhor. Nós vemos na Europa principalmente países que se afastaram do Senhor e que hoje pagam por isso. Nós temos visto o Brasil se afastando do Senhor de uma certa maneira e também pagando por isso. Portanto, o chamado para nós nessa noite, através desse texto, é que nós possamos nos voltar ao Senhor. Nós possamos observar essa história, observar essas linhas do profeta Joel e trazer para nós, para os nossos dias, para a nossa realidade e podermos perceber, Senhor, onde eu posso resolver isso? Eu não quero mais os gafanhotos sobre a minha casa. Eu não quero mais a destruição sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família.
Eu não quero mais os gafanhotos sobre a minha finança, as minhas finanças, o meu trabalho. Eu não quero mais que as coisas venham a acontecer dessa maneira, Senhor. E o Senhor, na sua bondade, Ele envia o seu exército, e a palavra começa dizendo sobre esse exército, até um exército meio pavoroso, né? Você começa a ler e fala assim: é exército de Deus ou será que não é de Deus esse exército? Mas depois o texto fica muito claro quando ele diz que o Senhor vai à frente do seu exército. Queridos, nós não devemos subestimar o poder que existe no Senhor. Nós não devemos subestimar o poder que existe quando o Senhor decide agir em nosso favor. Muitas vezes nós estamos vivendo situações que nós pensamos: não tem jeito para mim. Olha a situação que eu me encontro, olha a situação que se encontra a minha casa, olha a bagunça que se encontra a minha vida. E nós nos esquecemos de perceber o quanto o Senhor é poderoso. O quanto o Senhor está ansioso por ouvir-nos dizer: Senhor, volta a tomar conta da minha casa, volta a tomar conta da minha vida. Assim como esse povo começa a clamar, assim como Joel orienta: voltem-se para o Senhor. Nós também devemos ouvir a voz do Senhor dizendo para nós hoje: voltem-se para mim. O Senhor está ansioso pelo nosso retorno à sua presença. O Senhor deseja que nós o busquemos mais. Joel aqui, ele está apontando para o dia do Senhor, e esse dia, ele é pavoroso. Nós começamos a perceber aqui do versículo 1 em diante, nós começamos a perceber o quanto esse dia parece ser um dia de pavor. E eu quero dizer para você que não é porque ele é um dia de pavor que ele não é do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos passar por coisas que nós não entendemos ou que não queremos, para poder chegarmos onde Deus está querendo nos levar. Deus está nos transportando para um momento onde Ele já tem preparado. Deus está nos preparando para esse momento onde eu e você poderemos, assim como no finalzinho do texto aqui, poderemos chegar na presença do Senhor. Aqueles que suportarem, aqueles que passarem, aqueles que estiverem firmes no Senhor, passarão por todos os problemas que esse dia nos trará. Eu quero falar com você sobre 4 pontos principais. O primeiro é sobre esse dia do Senhor, quando tocai a trombeta em Sião, porque vem chegando o dia do Senhor. É um tempo de alerta. É um tempo onde nós precisamos estar alertas, os nossos ouvidos, as nossas mentes precisam estar observando que as coisas à nossa volta estão caminhando para um tempo onde se cumpre a palavra do Senhor. Eu não sei se vocês têm o hábito de acompanhar as notícias que estão acontecendo. Essa semana eu recebi uma notícia a respeito, talvez você já ouviu falar sobre a batalha de Og e Magog, que a Bíblia relata. A China simplesmente avisou Israel que estaria passando por cima do espaço aéreo de Israel para poder levar mantimentos para Gaza. E ela avisou da seguinte maneira: não tentem fazer nada, porque se fizerem, serão retalhados. E todo mundo sabe que Og e Magog está entre Israel e China. O grande exército que a Bíblia fala, muito provavelmente a escatologia explica isso, é o exército da China. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que nós estamos caminhando todos os dias para um dia em que a Bíblia vem nos alertando o tempo todo. Esse dia ele está chegando, e Joel aqui ele faz menção ao dia do Senhor, o dia em que nós temos que estar preparados. Não haverá tempo para se preparar naquele dia, porque aquele dia é para aqueles que já estão prontos. Portanto, essa palavra que nós estamos trazendo hoje é de um tempo de alerta. É um tempo em que nós devemos abrir os nossos corações e dizer: Senhor, não dá para ficar do jeito que eu estou.
Não dá para continuar da forma que eu estou vivendo ou da forma superficial que eu estou encarando o Evangelho. Essa semana eu fiquei muito, até a Poli ficou perguntando várias vezes o que estava acontecendo, mas essa semana eu fui muito incomodado por isso. Eu preparei a palavra acho que na quarta-feira, terça ou quarta-feira. E isso está remoendo, porque as coisas estão caminhando, queridos, é tempo de alerta, estão caminhando para um tempo do final. E nós estamos brincando como se não houvesse esse dia para chegar. Estamos negligenciando uma palavra, uma profecia que foi dada pelo nosso Senhor, um aviso que foi dado pelo nosso Senhor, de que Ele iria preparar lugar e voltaria outra vez para buscar aqueles que estivessem nele. Nós estamos levando essas coisas na brincadeira, não levando a sério, trocando as coisas, não sendo vigilantes na nossa espiritualidade. Isso não é com a Reviva de Cianorte, irmão. Não entenda isso como sendo um recado direto para você que está sentado aqui. É um recado para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está se ocupando com outras coisas e deixando de buscar o Senhor da igreja. Nós vemos nesse texto uma descrição de um exército que simboliza claramente o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus está vindo sobre a terra. Nós teremos tempos de dificuldades. Não espere você que as coisas vão melhorar porque o Trump ganhou, porque o Trump está fazendo não sei o quê, porque o outro está fazendo não sei o quê. Eu não estou aqui para te pregar o caos de forma alguma, porque a Bíblia já faz isso. Porque antes do dia do Senhor precisa acontecer. E nós estamos sendo adormecidos. Eu não sei se você tem essa impressão, mas nós estamos sendo adormecidos. Parece que existe uma canção de ninar nos fazendo dormir num tempo onde nós devemos estar dispersos, acordados, com a nossa antena ligada, porque as coisas estão acontecendo à nossa volta e nós estamos deixando com que essas coisas se tornem qualquer coisa, um acontecimento qualquer, e não estamos atentos para a palavra. Vou fazer uma pergunta bem básica aqui. Qual foi a última vez que você leu um capítulo inteiro da Bíblia assim, na igreja? Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes os pastores deixaram de pregar isso aqui. Deixaram de ler a Bíblia no culto para que o irmão que está sentado aí pudesse ter essa instrução a partir da Bíblia. Não a partir do que nós achamos ou do que nós vimos um influencer qualquer dizer, mas daquilo que a palavra do Senhor quer se revelar no nosso coração. E Joel traz essa palavra para aquele povo, porque Deus estava vendo a condição, e Deus não ignora o pecado daquela nação. Deus viu, trouxe juízo para aquela nação. Mas o mais lindo de tudo é que Ele também trouxe de volta tudo aquilo que eles haviam perdido quando houve o arrependimento genuíno, verdadeiro. Porque o grande problema é que nós nos arrependemos, e isso não é só com você, isso acontece comigo também. Muitas vezes arrependemos de algo que fazemos e 10 minutos depois estamos fazendo exatamente a mesma coisa, ou talvez com um pouquinho diferente. Estamos vivendo como se não fosse sério, como se não houvesse uma manhã em que teremos que estar diante do nosso Deus, prestando conta daquilo que nós vivemos aqui. Estamos vivendo para nós mesmos, e nós cantamos isso na música: eu não sou mais dono de mim. Não se trata de mim, se trata daquilo que Deus fez por mim. E o alerta que fica para nós sobre o dia do Senhor é que nós precisamos nos despertar desse sono espiritual e reconhecer, começar a perceber os sinais dos tempos. Queridos, os sinais estão acontecendo todos os dias.
todos os dias. A palavra vem se cumprindo todos os dias. E você sabe o que me espanta bastante? É que quando nós trazemos uma palavra dessa na igreja, a igreja teme. A igreja fica com medo, não é nem temor, é medo, não é respeito pela palavra, é medo. Isso só demonstra o quanto nós estamos despreparados para o dia que o Senhor tem preparado. Nós devemos, todos nós, a igreja do Senhor precisa urgentemente estar preparada, acordar desse sono espiritual, acordar dessa condição em que nós estamos, onde parece mais que estamos ouvindo músicas de ninar do que os sinais acontecendo todo o tempo. Joel faz um aviso, no versículo 12 ao 17, ele faz um aviso sobre o chamamento daquele povo para o arrependimento, e ele diz: rasgai o coração e não as vestes. Quando Joel está se referindo a isso, ele está dizendo: para de ser religioso, para de pedir perdão de coisas que você não se arrependeu de fato, porque era comum, era tradição deles, quando havia alguma situação de arrependimento, eles rasgavam as vestes e colocavam pano de saco e despejavam cinza sobre a cabeça em sinal de arrependimento. E que o profeta Joel está dizendo aqui: não rasguem as suas roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Você consegue entender isso? Chega de superficialidade, chega de hipocrisia. Joel está dizendo para aquele povo: rasguem o coração, porque é isso que está faltando para vocês. Não está faltando para vocês jogar cinza na cabeça, não está faltando para vocês a oração na hora do almoço: perdoa os meus pecados, na hora da janta: perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, e não se arrependerem dos pecados. Porque o que falta é verdade nos corações de vocês. É isso que Joel está dizendo aqui: voltem para o Senhor, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ou seja, quando você entender que você precisa arrepender de coração, o Senhor vai te ouvir e vai dizer para você: os seus pecados já foram pagos. Os seus pecados já foram pagos na cruz, está tudo certo. Mas porque houve arrependimento de coração, porque você entendeu. O grande problema é que nós não entendemos mais, ou não queremos entender a gravidade desse arrependimento superficial, desse arrependimento para inglês ver, né, como diziam os antigos. Um arrependimento que não leva a nada, que apenas nos engana. Um arrependimento que diz: está tudo certo agora para fazer tudo de novo. Está tudo certo agora, porque agora eu zerei a conta, agora eu faço de novo, então depois eu peço perdão. E muitas vezes nós fazemos assim: Deus perdoa, peca, vou lá e piso na bola. Aí daqui a um pouco pede perdão, e daqui a um pouco peca de novo, e daqui a um pouco de novo, e daqui a um pouco de novo. E era exatamente isso que estava acontecendo com esse povo. Por isso que o profeta diz para aquele povo: ei, para! Rasga o teu coração, não as suas roupas. Não fica triste só para que as pessoas te vejam triste pelo pecado. Esteja de fato triste, para que o Senhor possa se compadecer de você, porque Ele é misericordioso. Detalhe: Ele é lento em irar e cheio de amor. Querido, você concorda comigo que Deus nunca teve nos planos dele destruir a humanidade? Você concorda comigo? Deus não te criou para te destruir, irmão. Deus criou o homem para ser companhia diária e constante com Ele. Deus criou o homem para poder caminhar com Ele, para poder trocar uma ideia durante o dia. Essa era a finalidade do homem. O propósito de Deus era construir, era criar, melhor dizendo, um amigo.
E a palavra diz que o homem se desviou e começou a ser amigo do mundo, das coisas do mundo, e abandonou a essência, abandonou o projeto original, a condição original foi abandonada, porque o homem começou a se apaixonar pelas coisas do mundo. E talvez você fale, nossa, essa palavra poderia ser para alguém que não está aqui hoje. Mas eu digo para você, irmãos, essa palavra é para a igreja do Senhor. Essa palavra é para nós, porque o Senhor está nos chamando de volta. É um convite pessoal, profundo e cheio da misericórdia de Deus. Voltem. Rasga o coração e não as vestes. Comece a fazer como era para ser feito lá. Né? Volta para onde você perdeu lá. Volta, faz de novo. Porque nós estamos perdendo a essência, perdendo a identidade. Nós esquecemos quem somos. Deixamos o Senhor ser qualquer outra coisa mística. Mas Ele não é mais o nosso Senhor, porque nós não o tememos mais. Nós não o amamos mais como nós cantamos nas músicas. Nós simplesmente acostumamos a frequentar os cultos para um desencargo de consciência. E nós viemos rasgar as nossas vestes. Quando o Senhor tem nos chamado para rasgar o coração. É exatamente isso que fala do versículo 12 ao 17. Rasguem os corações, jejuem, orem, chorem, lamentem. Isso são atitudes que demonstram o quanto nós precisamos fazer algo de verdade. Nós teremos agora o Diving Day sábado que vem, se Jesus não voltar até lá. É uma ótima oportunidade, talvez, para você estar aqui. Quando nós começamos a igreja, e eu gosto de me lembrar disso, eu tenho fotos disso, e de vez em quando eu estou lá olhando, eu fico vendo. Nós nos reuníamos, sei lá, nós tínhamos o quê? 10, 20 pessoas, 30 pessoas, e nós nos reuníamos, e aí quem podia ir no horário ia, quem não podia também, não, estava tudo certo. Mas as fotos demonstram assim, casais, num cantinho assim, ó, agachadinho ali, de mãozinha dada com a Bíblia, lendo a Bíblia junto, orando, e as lágrimas descendo. Nós víamos outro jovem lá no canto com a Bíblia, comendo a Bíblia literalmente, acabando com a caneta de marcar texto, né, Wesley? Era lindo. E onde foi que nós perdemos essas coisas? Quanto tempo faz que nós não fazemos um dia exclusivo para isso? E nos enganamos dizendo, Deus não precisa um tempo desse, afinal de contas, Ele está comigo todos os dias. Ele está comigo em todo o tempo. Nos enganamos e somos literalmente enganados. E não adianta culpar o diabo não, porque isso é você mesmo. Somos nós que nos ocupamos demais, que colocamos todas as coisas à frente do tempo com o Senhor e deixamos com que as coisas se escureçam à nossa frente. Precisamos, ao invés de mudar apenas os nossos comportamentos, precisamos e somos chamados a mudar o nosso coração. É exatamente isso que esse texto está fazendo. O profeta Joel chama aquele povo de Sião e fala, ei, de Judá, e fala para eles, ei, vocês precisam mudar. O Senhor não tem a intenção de acabar com vocês, o Senhor não tem a intenção de destruir vocês, o Senhor não tem a intenção de mandar um raio e acabar com você, não, o Senhor não tem essa intenção, embora Ele possa fazer se vocês permanecerem. A intenção é que vocês se voltem, para que vocês possam provar o quanto
Ele é misericordioso, o quanto Ele é bondoso e o quanto Ele deseja se fazer presente na sua vida. Em terceiro lugar, Deus responde ao arrependimento com a restauração. Quando nós nos arrependemos, nós damos a liberdade para que o Senhor reconstrua o relacionamento. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos nessa condição, assim como esse povo, se volta para esse arrependimento, se volta para o Senhor reconstrói aquilo que havia sido destruído. Qual que era o problema maior? O que os gafanhotos tinham feito? Os gafanhotos tinham acabado com, principalmente, para você entender, principalmente com o sustento, com o financeiro. Eles tinham acabado com o trigo, eles tinham acabado com os cereais todos, eles tinham acabado com o azeite, que eram, além da subsistência, era também o dinheiro, porque era daquilo que eles viviam. Situações em que foram restauradas com o arrependimento. Situações que foram restauradas porque houve um posicionamento daquela nação de se voltar ao Senhor e de dizer: Senhor, nos arrependemos de coração, e não rasgando as vestes apenas. Nós amamos o Senhor e nós queremos voltar, porque nós entendemos que o Senhor é quem pode restaurar a nossa sorte. É o Senhor quem pode restaurar a nossa sorte. É o Senhor quem pode fazer a sua vida ser próspera daqui para frente. É o Senhor quem pode fazer a sua vida espiritual voltar a queimar por Ele. É Ele quem pode. Mas depende do teu posicionamento. Depende da tua atitude nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor nos dá. E a oração que nós devemos fazer ao Senhor é: Senhor, eu me arrependo. Mas eu me arrependo de verdade. Mas o grande problema que nós temos visto, e eu lamento por isso, é que muitas vezes nós estamos aqui pregando e tem pessoas, infelizmente existem, na internet, aqui, em qualquer lugar, quando vem uma palavra dessa, é que essa palavra é para o outro. Essa palavra não é para mim. Essa palavra, não, para mim não é, porque eu estou tranquilo com Deus. E eu quero dizer para você que a palavra do Senhor não volta e nunca voltará vazia. Sempre o Senhor falará aos nossos corações. Sempre o Senhor trará algo aos nossos corações para que nós possamos entender que Ele continua sendo o centro de todas as coisas. Quando nós vemos Joel capítulo 2, versículo 18 ao 27, nós vimos claramente que o Senhor, Ele promete uma restauração para aquele povo. Então o texto começa assim: então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou a sua terra. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que ama o seu povo, que como um pai, naturalmente, Ele corrige os seus filhos quando erram. Nós estamos falando de um Deus que tem compaixão, que zela pelo seu povo. E Ele envia, o texto continua dizendo: o Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. Demonstração do amor de Deus por aquela nação, que há um capítulo estava sendo destruída, porque estavam em desobediência ao Senhor. O que esse texto nos ensina é que o nosso relacionamento com o Senhor, ele pode ser restaurado agora. Ele pode ser restaurado com uma simples ação, atitude do nosso coração. Não rasgar as roupas mais, não rasgar as nossas vestes mais, mas rasgar o nosso coração. Nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor.
Eu não sou tudo isso que as pessoas muitas vezes acham que eu sou. Eu não sou tão espiritual quanto as pessoas pensam que eu sou. Eu não sou tão bonzinho, meu coração não é tão bonzinho quanto as pessoas veem e imaginam que eu seja. Eu preciso voltar, eu preciso entender que tudo que eu venho a ser, eu dependo do Senhor, porque para eu ser bom, eu preciso daquele que é bom em mim. Não existe condição de sermos alguma coisa que o Senhor não é, porque quando não estamos nele, estamos na maldade, estamos no pecado. E hoje, a palavra de Joel 2, ela vem dizer para nós: vocês estavam assim, o meu dia é anunciado para que vocês saibam que esse dia vai chegar, mas vocês não precisam perecer nesse dia. Esse dia não é para que vocês pereçam, é para aqueles que não me aceitam, é para aqueles que não entenderam a palavra da qual foi pregada, a palavra da qual foi ministrada. E o texto ele finaliza dizendo: derramarei o meu espírito, no ponto 4, filho, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sabe onde isso se cumpre, irmão? Em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre toda a carne. O Pentecostes acontece. A promessa de Joel capítulo 2 se cumpre em Atos 2. Alguns anos depois, quase 600. Para que você possa entender que existe uma promessa. E a promessa é que Ele vai voltar. E Ele vai levar para si todos aqueles que o fizerem Deus das suas vidas. A palavra diz que ficarão de fora os mentirosos, os feiticeiros, e aí vai, tem uma lista, das quais eu e você não pertencemos, ou não devemos. Essa é a grande verdade. Mas nós sabemos que se essa palavra não for pregada, se ela não for levada adiante, se não for trazida para a igreja como uma palavra pontual, onde você deve olhar e falar: Senhor, eu preciso entender melhor. Nós ficaremos vivendo um sono espiritual, onde a gente vem para a igreja, porque nós encontramos pessoas bacanas, porque eu venho na igreja para me sentir melhor durante a semana, mas eu não venho para a igreja para poder buscar ou oferecer o meu coração ao Senhor. Precisamos voltar, assim como o povo de Judá volta o seu coração para o Senhor. Assim como o povo de Judá fala: não, peraí, nós estávamos fazendo errado, por isso nós passamos o que passamos, por isso vivemos o que vivemos. Precisamos voltar ao Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Deus da sua salvação. Repita comigo: Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o Deus da nossa salvação. Joel finaliza dizendo: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra. Presta atenção, irmãos. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande dia terrível do Senhor. Mas todo, presta atenção, esse versículo é para nós. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será o quê? Salvo.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar, irmão, não é um simples chamado, é coração, é envolver o coração, é envolver o teu tudo e dizer: Senhor, salva-me, perdoa-me, cura as minhas feridas, para que eu possa ser salvo. O Senhor nos chama nessa noite para que nós sejamos parte dessa turma que invoca e que reconhece quem é o Senhor para as nossas vidas. Não existe uma outra forma de recebermos do Senhor aquilo que Ele nos promete, se não o invocarmos, se não o desejarmos, se não o quisermos nas nossas vidas. Eu quero aquilo que Ele pode dar, mas eu não quero aquilo que Ele me cobra para ser. Esse é o evangelho que muitas vezes tem sido pregado. Eu quero as bênçãos que o Senhor pode me dar, mas eu não quero pagar o preço de uma vida de santidade, abrindo mão das coisas que não são dele, das coisas que não vêm dele e que me afastam dele. Eu preciso fazer isso. Eu preciso reconhecer que existem coisas que me afastam da presença do Senhor. E o Senhor deseja que nós nos aproximemos dele. Quando nós o invocamos, ele nos atende. E aí o texto finaliza assim: mas todo aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Amém? O Espírito será derramado sobre toda a terra, e ele já está sendo. Nós tivemos essa semana, eu recebi de um missionário, amigo meu, na Alemanha. Um grupo de pessoas já estavam há mais de 48 horas ininterruptas numa praça pública, recebendo o Espírito Santo. Eu recebi desse mesmo missionário um avivamento na Holanda, acontecendo da mesma forma em praça pública. As pessoas estão entendendo que precisam invocar o nome do Senhor, que precisam se voltar para o Senhor. E a palavra deixa muito claro que alguns no Monte Sião e em Jerusalém. Nós vemos acima que todo aquele, ou seja, todo. A oportunidade é para quem? Para quem que é a oportunidade, irmão? Para quem? Fala mais alto. Para quem? A oportunidade é para todos, mas o texto finaliza dizendo que somente alguns. Você consegue entender isso? Você consegue entender que é claro que existe e sempre vão existir aqueles que não dão ouvidos à palavra, aqueles que com o coração endurecido e com um sono profundo no seu espiritual rejeitam a palavra do Senhor, muitas vezes por arrogância, por entenderem ou pensarem que já sabe tudo e que está tudo bem. E o Senhor diz que Ele abate os soberbos. Irmão, é noite de nos humilharmos ao Senhor. É noite de entendermos que o Senhor está nos chamando para viver perto. É uma noite que o Senhor nos diz: filhos, a oportunidade é para todos, mas somente alguns entrarão. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu gostaria de convidar você a colocar-se em pé nesse momento. Eu quero fazer algumas perguntas para você. E a primeira delas é:
que você faça, não precisa me responder, faça para você mesmo. Estou espiritualmente desperto ou disperso, ou dormindo? Como eu estou espiritualmente? Será que eu tenho levado a sério a vida espiritual? Será que eu tenho levado a sério a minha busca pela presença do Senhor? Quais áreas do seu coração você precisa rasgar diante do Senhor? Quais são as coisas que hoje têm te separado, têm te colocado distante da presença do Senhor? Essas são áreas que você precisa se arrepender. E eu quero te dar uma boa notícia. Você só precisa crer. Você só precisa crer que o Senhor está aqui nessa noite e te dando a oportunidade da sua vida para restaurar aquilo que foi destruído pelo inimigo. Talvez a sua vontade, a sua fé, a sua crença estão limitadas a simplesmente aos cultos. Eu quero dizer para você, o que o Senhor quer de você é muito mais. O Senhor deseja que você vá além. Creia que o Senhor pode restaurar o teu coração. Creia que o Senhor pode restaurar a tua vida com Ele, o teu relacionamento com Ele. O Senhor pode. E por último, é um pedido. Se você entendeu essa palavra e se ela faz sentido para você, abra o seu coração para receber o Espírito Santo. Abra o seu coração para que o Espírito Santo possa entrar com intensidade e profundidade e mover aquilo que precisa ser removido, tirar aquilo que precisa ser tirado e trazer de volta aquilo que um dia você desejou ser e até foi diante do Senhor. Joel 2 é um grito de alerta para a igreja, para nós como indivíduos, mas também é uma doce e saborosa melodia de esperança, porque o Senhor termina dizendo que Ele vai restaurar, que Ele vai fazer novo de novo. Aquilo que foi destruído será restaurado, será trazido de volta. O vinho, o cereal, o azeite, ou seja, as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, de forma que venham para saciar você e a sua fome por mais do Senhor. O Senhor anseia por esse encontro novamente, irmão. O Senhor anseia por esse momento em que você rasga o seu coração e não as suas vestes. Se você está disposto a isso nessa noite, feche os teus olhos, curve a sua cabeça nesse momento e comece a entregar-se ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes estamos ausentes da Sua presença, e é verdade. Reconhecemos, Deus, que precisamos mais do Senhor, que precisamos muito mais da Sua presença, Senhor, do que estamos buscando. Faça a sua oração. Esse é um momento seu com o Espírito Santo. Hoje é tempo de você rasgar o seu coração e se lançar na presença de Deus e dizer para Ele: recebe o meu coração e não as minhas vestes. Recebe o meu coração e não as minhas vestes. Recebe a minha adoração genuína. Recebe o meu quebrantamento verdadeiro. Recebe, Senhor, aquilo que é de verdade que existe em mim. Oh, o Senhor está pronto para te encher do Espírito Santo. O Senhor está pronto para nos encher do Espírito Santo.
e fazer tudo novo, aquilo que foi perdido. Nós vamos cantar ao Senhor e você pode orar, pode rasgar o seu coração diante do Senhor nesse momento. Eu farei o mesmo, e eu quero deixar você na liberdade, para que você possa fazer aquilo que o Espírito Santo te levar a fazer. Faça com o teu coração e não com as tuas vestes, em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Vem derramar, que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Aleluia, 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 Jesus, aleluia. Senhor, nós rasgamos o nosso coração, rasgamos, Senhor, o nosso coração ao invés das vestes, Senhor. Nos arrependemos, Deus, da ausência na sua presença. Nos arrependemos, Senhor, de sermos negligentes com a tua presença, Senhor. Chamamos, Deus, o seu Espírito, para que venha trazer, ó Deus, em nós a convicção da sua presença, Senhor. Venha trazer em nós, Deus, o poder do teu Espírito, que transforma, que convence e que nos torna seu, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite rasgar os nossos corações, sermos totalmente seus, Senhor, e entender que o Senhor é quem restaura, Senhor, a nossa vida. É o Senhor quem restaura, é o Senhor quem tem poder através do teu Espírito de restaurar aquilo que fomos no Senhor. Não há força humana, Senhor, que possa fazer, mas o teu Espírito é que opera em nós e nos leva, Senhor, a te amar, a te adorar, a oferecer a nossa vida, Senhor.
é o teu Espírito. E por isso, Senhor, o Senhor derrama o teu Espírito sobre toda a carne, para que possamos nos aproximar da tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores, dos cortadores. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor, o seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Aleluia. Então vocês saberão que estou no meio de Israel e que sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Se você faz parte desse povo, irmão, dê glória a Deus. Se você faz parte desse povo, dê glória a Deus, um aleluia. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado pela tua palavra, pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Te agradecemos, Senhor, pelo teu imenso amor e misericórdia dispensado nessa noite para cada um dos teus filhos aqui presentes. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada ao meu coração. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Se foi abençoado, foi abençoado.